Hoje vocês vão estar aprendendo uma dica de ouro muito valiosa aqui. E aqui é a parte do orquestrador com multiagente. Aqui que nós vamos entrar um pouco a mais para a gente entender como que funciona o orquestrador com multiagentes. Como que vocês podem estar implementando o multiagentes com um orquestrador dentro dos seus fluxos? Bem, essa aqui é uma dica de ouro que eu vou estar disponibilizando para vocês. Isso vai ser muito eficiente quando vocês forem trabalhar com automações escaláveis em produção. Bem, pessoal, o conceito do multiagentes é você criar um fluxo robusto, otimizável e escalável pronto para produção, em que neste fluxo nós vamos ter um agente orquestrador, em que ele vai coordenar vários sub-workflows através de uma tool específico. Bem, aqui no início nós temos apenas um webhook, onde ele vai receber um evento, vai receber uma mensagem, ou ele vai receber uma imagem, ou vai receber um áudio. Então aqui a gente tem um primeiro switch, em que nós vamos pegar essa requisição, esse webhook, e aí a gente vai conseguir distinguir se ele é uma imagem, uma mensagem de texto ou se ele é um áudio. Então aqui nesse primeiro node ele vai pegar o áudio e vai transcrever o que se trata o áudio, qual que é o conteúdo do áudio. A partir daí nós temos também um node que ele vai analisar a imagem, do que se trata a imagem. Então, para vocês entenderem melhor, neste node a gente consegue estar definindo qual que é a função para que o prompt possa estar entendendo o contexto da imagem. Da mesma forma, nós também temos aqui a forma que a gente consegue entender para transcrever o áudio. Aqui já funciona um pouquinho diferente, porque a gente tem que passar, na verdade, o data, né, que é o field name data, que ele já vem no formato esperado para poder que ele possa ser transcrito em texto. Então, feito isso, é criado uma variável final em que ele vai receber, ele vai receber aqui a mensagem final. Então, aqui essa variável ela é comum para as três saídas. Então, a partir do momento que entra na condição, independente se é texto, se é imagem ou se é áudio, nós vamos ter uma variável final com conteúdo em string, em texto, para poder que ele possa estar continuando o fluxo. Então nós continuamos aqui nosso workflow, nós podemos ter aqui também algo bem interessante, que é a questão da identificação do contexto da memória. O que seria isso, Então isso aqui é uma identificação do contexto no sentido de ter uma memória temporária em que ele vai conseguir fazer duas funções distintas. A primeira coisa que ele vai fazer é identificar se a memória foi enviada por você mesmo. Como assim, enviada por mim mesmo? Este node aqui, from me, dependendo da sua API, se você utilizar Evolution, ou se você utiliza ZAPI, ou AHA, ou o que seja, sempre vai ter uma variável lá no webhook que ele vai identificar se a mensagem foi enviada por você e não pelo agente. Então, a partir deste momento, nessa variável nós conseguimos criar algumas condições especiais para que o agente ele possa, de fato, parar de responder. Aqui neste caso, nós temos uma variável from me, que vem do node AZAPI. Então, quando a gente pega essa variável e identificamos que aquela mensagem foi enviada por mim, eu consigo estar parando de fazer o meu agente de responder. Da mesma forma, você consegue pegar essa variável na Evolution, no AHA, ou em qualquer outro provedor de mensagem que você utiliza. Aí você consegue estar condicionando ao fluxo para que você possa estabelecer algumas regras específicas. Então, nesse primeiro node, ele vai identificar se a mensagem foi enviada por mim, e aí eu consigo estar parando de fazer com que o meu agente ele pare de mandar mensagens. E aí eu consigo assumir totalmente o controle da conversa. Então, nós conseguimos criar uma chave block com Redis, e aí a gente consegue definir também o tempo em que ele vai ficar bloqueado. Então, isso aqui é uma função muito interessante que nós conseguimos utilizar o Redis para conseguir identificar o contexto e também controlar o contexto da conversa, às vezes se for assumir uma conversa ou se for precisar fazer com que o agente pare, responder alguma dúvida específica e depois a gente consegue fazer com que essa chave temporária seja destruída através do nosso tempo TTL para que ele volte de fato a continuar a responder automaticamente. Então isso aqui é basicamente a função que nós temos aqui nesse primeiro node. E aqui nós temos também mais umas validações,
que aqui o que ele vai fazer? Se caso ele estiver bloqueado, ele vai entrar na condição e aí ele vai parar, né? Ele não vai dar sequência. Mas caso ele não estiver bloqueado e o agente continuar o fluxo normal, nós temos esses nodes aqui também, que é essa parte aqui que nós criamos, digamos que é um pequeno buffer de mensagens em que ele vai juntar várias mensagens ao mesmo tempo. Vamos citar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele manda mensagens de 5 em 5 segundos. Ele não é aquela pessoa que escreve diretamente no WhatsApp e aí ele vai e manda várias mensagens de 5 em 5 segundos. Para evitar que o agente ele responda cada uma delas, nós construímos este contexto aqui para que a gente consiga estar unindo essas mensagens e criar uma mensagem única para que ela possa seguir o fluxo e dar continuidade no atendimento. Então essa aqui é uma técnica que é utilizada, que é a construção do buffer de mensagens, a fim de criar este banco temporário. Então o Redis ele é bem usual neste sentido, para que a gente consiga estar criando essa funcionalidade de estar criando o buffer de mensagem. E como que isso é feito? Então, nós temos aqui um push que nós vamos mandar essa mensagem para o nosso banco temporário. Então, nós definimos esse banco com algumas tags, né, para a gente conseguir mapear também lá no nosso Redis Commander, que é onde nós temos o gerenciador do banco de dados. E a partir daí, nós conseguimos setar essas mensagens temporárias, criando o nosso banco temporário. E uma aplicação muito interessante do Redis é que ele cria essa mensagem temporária, quer dizer, cria esse banco temporário dentro da memória RAM. Então, ele utiliza a memória RAM da VPS ou do seu servidor que você está utilizando, seja local, enfim, ele cria essa memória dentro da memória RAM. E aí, a partir daí, ele consegue estar otimizando a questão do armazenamento. Por quê? Ele não cria a memória do banco dentro do armazenamento. Ele cria dentro da memória RAM. Então, fica a dica de você for criar um workflow, você sempre saber utilizar a memória de chat correta, né? Se você utilizar uma memória de chat Redis, ela é normalmente usual num fluxo em que você vai ter um atendimento único com o cliente. Por exemplo, você tem um atendimento de vendas, um atendimento de vendas de um produto. Então você consegue criar um banco temporário daquelas mensagens a fim de você não ficar consumindo muito armazenamento do seu servidor. Então o Redis ele é bem aplicável nesse sentido para que você consiga ter mais otimização e espaço no armazenamento e também no gerenciamento aí do seu servidor. Você vai criar esse banco temporário e com isso nós vamos conseguir unir essas mensagens. E nós então aqui temos um wait. Esse wait aqui ele está configurado para 15 segundos, né? Na verdade o nome está um pouquinho diferente porque isso aqui é bem interessante. Então nós vamos ajustando na medida que a gente vai fazendo os testes nos nossos fluxos, né? E aí a gente aumenta ou diminui. Isso aí a gente vai depender muito das nossas execuções e ver como é que o agente está coordenando, né? Então aqui nesse caso aqui ele estava inicialmente 10, aumentei para 15, eu vi que 15 estava legal, mantive, beleza. Então aqui a gente consegue estar criando, né, um banco temporário com essas mensagens picotadas, digamos assim, e a partir daí ele consegue estar criando essa mensagem final, que aí depois que ele cria, né, esse banco temporário, ele deleta esse banco temporário e aí ele vai pegar a mensagem final, que aí ele vai estar armazenado, né, que ele já vai estar juntando e ele vai pegar essa mensagem final para que a gente consiga estar salvando ela em uma variável e aí a partir daí mandar uma mensagem única para o nosso fluxo, né? Então aqui passando dessa parte aqui do nosso Redis, né, da nossa memória de buffer, nós temos um firewall, que é uma ferramenta muito excelente na questão de segurança dos fluxos, né? Então, isso aqui foi uma nova atualização que o N8N teve. Então, nós conseguimos ter esse firewall com guardeios. Então, a gente consegue estar criando uma segurança a mais. Isso evita ataques de prompt injection, que seria pessoas querendo tomar conta do seu fluxo. Isso aí é muito interessante na questão de você conseguir gerenciar as pessoas que estão tentando fazer algo invasivo, né, no seu fluxo. Então você pode estar criando aqui um bloqueio de contato,
Enfim, você pode estar determinando várias funções caso for identificado algo malicioso, algo que foge do contexto do fluxo. Então nós temos o guardeios, que é algo bem interessante de estar implementando como segurança nos fluxos. E aqui é a parte do orquestrador com multiagentes. Aqui que nós vamos entrar um pouco a mais para a gente entender como que funciona o orquestrador com multiagentes. O orquestrador com multiagentes, ele é eficiente no sentido de você conseguir uma melhor otimização no seu fluxo. Então, você consegue estar economizando tokens, você consegue estar reduzindo o tamanho, né, do arquivo do JSON, porque uma coisa interessante que vocês têm que entenderem é que quanto mais nodes nós temos na tela, mais lento vai ser a execução e menos performance vai ter no nosso fluxo. Nós podemos pegar de exemplo um fluxo que eu tenho aqui, que ele foi criado quando eu estava aprendendo a criar, né, agentes, estava muito empolgado, mas com o tempo que a gente vai pegando a experiência, vai entendendo como que funciona o jogo, nós conseguimos identificar gargalos e de fato otimizar o nosso trabalho. Esse aqui é o exemplo que eu fiquei de mostrar para vocês. Então esse aqui é o exemplo que nós temos de um fluxo mal otimizado. Aqui a construção inicial ele tem a mesma estrutura, porém ele está utilizando algumas ferramentas um pouco diferentes. No outro eu já consegui ter umas certas otimizações, então eu já construí ele já melhor, né, no sentido de estar mais otimizado. Mas aqui nós temos alguns conceitos similares, que é o conceito de buffer, e também algumas outras funcionalidades que não vale entrar aqui no contexto, mas é basicamente a mesma estrutura do outro. Mas se a gente observar aqui, ó, ele tem várias validações. Então isso aqui pode ser otimizado com o quê? Com o sub-workflow. O que eu poderia ter feito aqui, se caso eu tivesse falado com o meu eu do passado? Então a gente poderia, por exemplo, ter pegado aqui, ó, um subfluxo, essa parte aqui, ele já seria um outro fluxo. Então aqui, ó, eu conseguiria pegar um sub-workflow e aqui a partir desse sub-workflow eu já criasse um sub-workflow diferente. Tá vendo? Esse aqui seria um sub-workflow. Então aqui, ó, a gente já poderia criar um sub-workflow e tirar toda essa parte aqui, ó. Se nós tirarmos essa parte aqui e colocasse dentro de um sub-workflow, nós teríamos uma otimização muito melhor no nosso fluxo. Isso aqui vai reduzir o tempo de execução e também vai otimizar a eficiência na resposta. Então nós conseguimos ter esse sub-workflow, né, para poder conseguir fazer com que o fluxo ele seja mais otimizado. Então isso aqui não foi implementado multi-agentes. Se a gente for observar aqui, ó, tem vários nodes que a gente poderia ter criado sub-workflows diferentes. E aqui a gente consegue estar fazendo algumas validações. Por exemplo, aqui ele faz algumas validações de dados, faz uns tratamentos de dados também, para que ele, de fato, ele chegue no final que eu espere. Mas se a gente criasse um sub-workflow e fosse mais otimizado, consequentemente, reduziríamos muito o tempo de execução. Se a gente observar aqui em algumas dessas execuções que já foram feitas nesse fluxo, na verdade nem tem porque é um fluxo que está parado, mas enfim. Se nós pegarmos aqui algumas dessas execuções, nós poderíamos ver que estava tendo 2 minutos, 3 minutos. Então é um tempo horrível para poder ter uma execução, porque faz várias validações. Então quando nós criamos um multi-agentes e conseguimos delegar, né, sub-workflows no nosso fluxo, nós conseguimos ter muito mais otimização. Então, que é um exemplo bem legal que eu queria trazer para vocês sobre como que não deve ser construído. Então, aqui nós podemos ver também que ele tem algumas funções, né? Que ele, apesar de ele ter um subagente que faz, mas essa aqui não é a forma correta de estar implementando. Isso aqui foi uma boa atualização que teve, mas no meu ponto de vista, eu não gosto de utilizar essa estrutura, porque quando nós temos uma estrutura dessa, consequentemente nós temos um JSON maior. Então, ele funciona, sim, ele funciona, porém, pelos testes que eu já fiz, eu sempre estou implementando o conceito de multi-agentes com um sub-workflow diferente, que aí eu consigo jogar muitos fluxos em um outro workflow, e a partir desse workflow eu consigo estar orquestrando e comunicando com o meu workflow principal. Então, isso aqui, ele não fica muito legal, ele não tem uma performance boa. Isso a gente pode estar tirando, né, das nossas construções
e a gente estar criando sub-workflows utilizando principalmente este Node aqui. Então, voltando aqui para o nosso fluxo principal, que é o nosso objetivo, podemos ver aqui que nós já estamos bem evoluídos em relação ao fluxo anterior. Então, nós temos aqui o orquestrador com multi-agentes. O orquestrador com multi-agentes, ele vai coordenar vários sub-workflows através de um único orquestrador. Então, este orquestrador aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ter um prompt bem instruído, e nesse prompt nós conseguimos definir algumas variáveis de estado e também as ferramentas que ele deve utilizar para que ele possa coordenar de forma maestral os nossos fluxos. Então, isso aqui é exatamente isso. Ele coordena, ele orquestra vários sub-workflows de forma que ele possa construir automações robustas em que elas possam ser escaláveis e otimizadas para estar utilizando em produção. Então, nós temos um prompt bem instruído. Uma dica também que eu dou é não criar prompts muito extensos, apesar que esse aqui está um pouco extenso, mas não muito. Então, está no limite, então a gente consegue estar até otimizando mais, mas aqui foi de acordo com o contexto que eu precisei, porque eu preciso ter alguns contextos de mensagem, de como ele deve seguir. Então aqui eu consigo deixar embutido dentro do prompt algumas ações, como que ele deve chamar cada sub-workflow, de forma que ele possa estar trabalhando melhor, com mais eficiência, digamos assim. Então, este é o conceito de multi-agentes, é você ter um orquestrador que coordena vários sub-workflows. Isso é muito bom e também isso aqui ajuda bastante. Se vocês começarem a aplicar isso na construção dos seus fluxos, vocês vão notar que isso aqui vai mudar o jogo de vocês. Então, isso aqui é uma regra muito interessante que vocês podem estar implementando nos seus fluxos. Então, vocês criam um orquestrador com vários subfluxos que vão fazer, cada um deles vão fazer uma atividade. Então, esse aqui é o conceito de orquestrador. E aqui ao final do nosso fluxo, nós temos só um parser que vai quebrar as mensagens, né? E também vamos ter um fluxo de follow-up, que ele está até desativado aqui, mas é porque o fluxo ainda não foi finalizado. Esse aqui é só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês olharem, né? Para vocês entenderem melhor. Mas no outro vídeo que eu coloquei, eu explico falando um pouco sobre o follow-up ativo e como que ele pode ser implementado nos seus fluxos. E aqui nós temos também a questão de envio de áudio ou envio de texto, que é padrão, digamos assim, nos nossos fluxos. Mas essa aqui seria o objetivo da aula, apresentar o conceito de orquestrador, de como que ele funciona. Então gravem isso, sempre que quando for construir um fluxo, crie o fluxo com um orquestrador coordenando vários sub-workflows. Que isso vocês vão ganhar muito mais otimização e também vai conseguir ter muito mais eficiências nos seus fluxos. Você aprendeu aqui hoje como você pode estar implementando o multi-agentes nos seus fluxos. Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo e eu peço com meu carinho, do fundo do meu coração, que vocês curtem, comentem, também siga este canal aí se você quiser aprender mais sobre automação e como de fato criar automações robustas e escaláveis. Então já siga a Infonandes aqui, deixe seu like e compartilhe este conteúdo, beleza? Valeu, tamo junto!